átomos e moléculas, meus queridos. Sejam bem-vindos de volta ao canal Química com Aventura. E pela milésima vez, quem é o Aventura? Eu sou o Aventura e estou aqui para resolver com vocês mais questões do Enem. Vocês me pediram? Então eu estou aqui para fazer isso. Nós vamos resolver agora a questão número 97, não se esqueçam, porque tem vários cadernos, caderno azul, caderno amarelo. Você vai ter que pegar aí, fazer o download na internet do caderno 8, prova rosa. Então, eu vou ler com vocês a questão 97. A cromatografia em papel, já resolvi uma questão de cromatografia na prova da UERJ, hein? Mas vamos lá. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis da amostra. São separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária. Fase estacionária essa que é o quê? Que é líquida e que interage com a fase móvel, também líquida. Partição líquido-líquido, ou seja, você tem água nas duas fases, parte na fase estacionária, parte na fase móvel. Por isso que ele diz que ocorre uma partição, né, entre dois líquidos, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Olha só, esse pedaço é importantíssimo. Eu vou voltar aqui depois. Esse pedaço é o melhor para você poder resolver a questão. Então ele fala assim, ó, uma mistura de hexano com 5% em volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pigmentos. As substâncias representadas. Então, você vai ter que observar essas estruturas orgânicas aí, tá? A gente já vai falar sobre elas. Aí ele fala assim, ó, finalmente, a substância presente na mistura que migra mais lentamente é o... Então, olha só, a questão fala sobre uma técnica chamada cromatografia em papel, que é um método de separação de componentes de uma mistura. Aí você vai dizer assim para mim, André, mas eu não conheço essa técnica. É um método de separação de mistura que eu não estudei antes. Até concordo. Mas o texto da questão vai te dando chance de imaginar o que aconteça ali. Ele fala, por exemplo, que a fase estacionária, vou escrever aqui, ela é constituída de celulose praticamente pura. Gente, pelo que vocês estudam em química ou em biologia, celulose tem grupos hidroxila. Se tem grupos hidroxila, é capaz de reter que solvente mega conhecido, mega badalado? A água, né? E além de absorver água, pelas pontes de hidrogênio, elas podem interagir, ligações de hidrogênio, nome novo, né? O que acontece? Ele fala aí no texto que existem substâncias que têm a capacidade de migrar. Então, algumas substâncias têm a capacidade, segundo o que ele fala aí, de apresentar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária. E essas substâncias, está escrito aí, vão migrar mais lentamente. Ele diz que esse extrato tem algumas substâncias, né? Olhando as formulinhas, quem vai migrar mais lentamente é quem for capaz de fazer ligações de hidrogênio com a celulose, que tem lá as hidroxilas, né? Também com a água. Gente, se vocês olharem aqui, deixa eu até botar meus óculos, estão aqui comigo. Se vocês olharem as três primeiras substâncias,
elas não têm grupos capazes de interagir com a hidroxila, ou seja, não tem grupo amino, NH2, não tem a própria hidroxila, não tem oxigênios capazes de interagir com o hidrogênio, fazendo a ligação de hidrogênio. Então as 3 primeiras substâncias são hidrocarbonetos. Não tem grupos funcionais que interajam com a hidroxila. Já as outras 2 substâncias, elas têm carbonilas, que é o C-O, e tem hidroxila também. No caso, a capsorrubina, ela apresenta 4 grupos capazes de interagir com a hidroxila. Então essa é a substância que vai migrar mais lentamente porque apresenta interações intermoleculares mais fortes e em maior quantidade com a fase estacionária. Então, você já está pronto para marcar a sua resposta. Óbvio que sim. A resposta é a letra D. Letra D, queridos. D de jeans. E aí? Curtiram esse vídeo? Ficaram felizes? Resolveram a questão do Enem? Mais uma? Então, se você está satisfeito demais, eu peço a você que faça inscrição no canal, que dê o seu joinha, dê o seu like lá para mim, por favor, e que você não se esqueça de uma coisa. Eu voltarei em breve para resolver mais exercícios e eu tenho para você o pensamento do dia. Qual é o pensamento do dia? Seja como o próprio. Seja sempre positivo. Até a próxima.